Pegue sua Bíblia, por gentileza. Vamos iniciar essa noite pedindo a todos que abram as suas Bíblias para o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33. Hoje à noite nós daríamos prosseguimento ao nosso estudo sobre os fundamentos da salvação, mas o Senhor Deus dirigiu meu coração a pregar algo que há 3 anos atrás, quase que exatos 3 anos atrás, eu preguei aqui na igreja. E a parte boa da leitura bíblica diária é que Deus fala ao seu coração, e esse foi um texto que eu passei essa semana, e Deus me dirigiu a poder trazê-lo novamente aos irmãos como forma de desafio. Nós vamos falar sobre as atitudes de um verdadeiro arrependimento. Vamos estudar um pouco sobre a vida do rei Manassés, a qual encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 33, versos de 1 a 20. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, acompanhem a leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Verso 9: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel. E o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele as ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritas na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura. Antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado em sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.
Senhor nosso Deus, em sua presença eu imploro ao Senhor que dirija a tua palavra aos corações de cada um de nós. Assim como orei, Senhor Deus, no início deste culto, que a tua palavra alcance as necessidades de cada coração. Pode haver em nosso meio alguém que não tenha conhecido Jesus Cristo como seu Salvador, cuja sua vida está em crise ou talvez cujo seu coração precisa de direcionamento para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Bem como aqueles que são cristãos, mas que suas atitudes não condizem com a vida de um salvo, de uma pessoa transformada. Ó Deus, faça-nos diferentes ao término dessa exposição. Faz-nos compreender o quão nós estamos distantes do Senhor por conta das nossas atitudes. Há aqueles, Senhor, que têm vivido uma vida justa diante de Ti. Que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito nos dirijam, ou pelo menos dirijam aqueles que são firmes e retos em seus caminhos, que assim prossigam. É a nossa oração, nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não é a primeira vez que eu prego essa mensagem aqui na igreja. E como eu lhes disse, há 3 anos atrás eu preguei essa mesma mensagem aqui no dia 31 de julho de 2021. E antes também eu já tinha pregado sobre isso. Por vezes, o Senhor dirige o coração do pregador através da sua palavra. E quando o Senhor fala aos nossos corações, independente de quantas vezes você ouviu, é importante, porque nós precisamos sempre estar atentos àquilo que a Bíblia quer nos dizer, ou àquilo que o Senhor quer nos dirigir. Quando nós falamos sobre arrependimento, nós precisamos entender que o arrependimento, ele abrange a nossa vida, ou ele transforma a nossa vida e as nossas atitudes. Hoje nós vivemos num mundo mau, onde as atitudes, até mesmo de pessoas com boa moral, ou até alguns que se dizem cristãos, elas não condizem com as atitudes de alguém que agrade a Deus. O que quero lhes dizer hoje, meus queridos, através da história desse rei, é que Deus, ele é gracioso para perdoar a todas as pessoas que se achegam a ele. Existem aqueles que se afastam de Deus por conta da vergonha que sentem pelos seus pecados, mas a história do rei Manassés nos demonstra que há transformação naqueles que se chegam a Deus com o coração verdadeiramente necessitado e quebrantado. Para lhes dar o contexto, a história de Manassés, ele foi um dos reis mais perversos de Judá, cujo reinado foi marcado pela idolatria e pelo afastamento de Deus. No entanto, sua vida também oferece uma das mais poderosas demonstrações de arrependimento e da misericórdia de Deus. Infelizmente, existem pessoas que acham que Deus ele só estrala o chicote nas costas daquele que se afasta de Deus. O que, por vezes, é uma grande realidade. Eu até entendo que talvez a melhor maneira de Deus demonstrar disciplina na vida daqueles que se afastam dele é uma espécie de indiferença. É não ver com os nossos olhos o agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu reforço que essa questão da vida do rei Manassés nos mostra que nunca é tarde para se arrepender e para voltar a Deus, independente da gravidade dos nossos pecados. Somos nós que muitas vezes colocamos peso sobre os nossos pecados, achando que Deus não vai nos perdoar. E a palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar. Que Deus tem o desejo de que o seu povo esteja em comunhão com ele. Para dar um pequeno contexto histórico, o pai do rei Manassés foi o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um grande rei, foi um rei temente a Deus. Interessante que os historiadores dão conta que Manassés nasceu em torno de 709 a.C. Então ele estava com 7 anos quando Ezequias foi curado, quando Deus havia, através do profeta Isaías, dito que ele iria morrer. O rei Ezequias chorou diante de Deus e Deus permitiu que ele vivesse mais 15 anos. Então o rei Manassés já tinha, ou pelo menos Manassés nessa época, já tinha 7 anos de idade e testemunhou com os seus olhos
o poder de Deus sobre a vida do seu pai, bem como testemunhou o milagre da sombra que foi quando Deus disse que aquilo iria ocorrer e Ezequias pediu um sinal e Deus fez com que a sombra do sol retrocedesse por alguns minutos. Também ele tinha 11 anos quando 185 mil soldados assírios foram mortos. E ao que parece, esses milagres não causaram grande impacto no seu coração. A história de Ezequias ela é maravilhosa porque os assírios, eles cercaram Jerusalém. E quando você vê essa história, você vê o grande poder de Deus, porque o exército inimigo tinha milhares de pessoas e eles zombaram de Israel dizendo o seguinte: olha, nós vamos dar 2.000 cavalos para vocês. Se vocês tiverem pessoas suficientes no exército para montar esses cavalos, então nós damos eles para que vocês possam guerrear contra nós. Então era uma maneira de zombar, que era um exército grandiosíssimo. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou o anjo do Senhor e matou mais da metade daquele exército e Deus deu um grande livramento. Para aqueles que lá estavam, enxergaram com seus olhos a grandiosidade de Deus. Mas para um menino que na época tinha 11 anos, ele viu o poder de Deus na vida do seu pai, mas aquilo não cativou o seu coração. Aqui eu já lhes falo um princípio importante. Infelizmente, os nossos filhos, por vezes, mesmo enxergando o testemunho de um pai, o testemunho ou o desejo de um pai de agradar a Deus, por vezes o filho pode querer fazer aquilo que é errado. É uma tristeza que nós pais, por vezes, temos, quando nós direcionamos os nossos filhos a tomarem as decisões corretas, mas quando eles têm idade, ou pelo menos quando eles começam a ser influenciáveis, eles começam a tomar a decisão errada. O que nós podemos fazer? Como pais, a principal atitude que nós devemos ter é dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Porque é Deus quem sonda os corações. Nós não conseguimos, por vezes, mudar um pecado e a maldade que está no coração dos nossos filhos. Eu tenho 43 anos de idade e eu vejo como é diferente hoje a escola que os nossos filhos estudam da escola que eu estudei há praticamente 30 anos atrás. É totalmente diferente. Existia imoralidade? Existia. Existia brincadeiras ou atitudes que são erradas? Sempre existiram. Mas, infelizmente, o acesso à imoralidade era muito menor do que hoje. Hoje em dia, os nossos jovens e pré-adolescentes, eles têm acesso a conteúdos que nós não tínhamos através do seu celular. E muitas vezes as companhias que os nossos filhos têm influenciam para o mal a vida deles. E isso é muito ruim, porque nós pais sabemos. Dentro do nosso lar, por vezes, nós ensinamos bons princípios, mas fora, os nossos filhos, por vezes, são influenciados. Então, através dessa história, nós vemos. O pai era um homem temente a Deus, dos homens mais tementes que passaram pelo reinado ou pelo reino de Judá. O filho, a Bíblia diz que foi o rei mais perverso que já passou entre todos os reis de Judá. E a história, meus irmãos queridos, dos versos 1 a 9, eu não lerei novamente, mas nos versos 1 a 9, nós vemos a rebelião total contra Deus. O verso de número 1 vai dizer que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O verso 2 diz que fez o que era mal perante o Senhor. No verso de número 9 vai dizer o seguinte: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Eu já relatei a todos vocês que quando os judeus eles entraram na Terra Prometida, e aqueles que fizeram aula comigo sobre o panorama do Antigo Testamento, eu sei que é difícil para pessoas entenderem quando Deus disse ao povo: vocês exterminem as nações que estão na Terra Prometida. É claro que quando nós falamos sobre extermínio, existe essa dificuldade de aceitar. Por que um Deus bom pediu que as pessoas fossem mortas? As pessoas daquelas nações, elas eram altamente idólatras.
E não só idólatras, mas eram pessoas que sacrificavam os seus filhos. O tipo de idolatria e as práticas eram terríveis diante de Deus. Então a maneira com que Deus permitiu que o povo se estabelecesse na terra prometida era limpar todas as coisas. Ou limpar de uma maneira que eles não fossem, de alguma maneira, influenciados. O que, infelizmente, nós vimos que por um tempo isso adiantou, mas nem todas as nações foram expulsas. Mas só para que vocês entendam o termômetro da perversidade, a Bíblia diz que o rei fez pior do que todas aquelas nações que estavam antigamente na terra prometida. Então, os versos, meus irmãos, de número 1 a 9, ele vai dizer o seguinte, no caso, a reconstrução dos altos, ou seja, ele reverteu as reformas do seu pai Ezequias, restaurando locais de adoração idólatra. Porque alguns reis de Israel, eles levantavam alguns lugares para que o povo pudesse idolatrar outros deuses. Ezequias mandou derrubar todos eles. Deveria só ter um lugar de adoração, que era o templo do Senhor. O que o rei Manassés fez? Mandou erguer tudo de novo. E pior, ele pediu para construir um altar idólatra dentro do templo ao Senhor. Então, meus queridos, além disso, a Bíblia vai falar que ele sacrificava os seus filhos. Em um ato extremo de idolatria, ele sacrificou seus próprios filhos no fogo. Prática essa que Deus sempre abominou. Infelizmente, ainda existe hoje na modernidade algumas culturas onde crianças recém-nascidas elas são entregues para serem sacrificadas. E essa é uma questão que Deus abomina. Porque a palavra de Deus deixa claro que não matarás. Não está no homem o poder de decidir quem vai morrer ou não. Também, meus queridos, assim como ele disse, a profanação do templo, onde ele colocou uma imagem e escultura no próprio templo de Deus, desonrando o lugar santo. Então, os versos 2, até propriamente o verso 8, vai falar sobre inúmeros pecados que ele cometeu. Coisas que talvez para nós aqui não fazem tanto sentido, porque no nosso contexto é como se nós não vemos isso da maneira que existia na época. Mas imagine aqui Porto Alegre. Porto Alegre, se você conhece outras capitais ou outras cidades, Porto Alegre é uma cidade extremamente idólatra. Você por vezes passa em cruzamentos, você por vezes passa em lugares que você vai ver despacho, você vai ver pipoca, você vai ver um monte de situações das quais algumas esculturas que existem em Porto Alegre são alusivas às questões espíritas. A grande situação é que esse tipo de coisa, por vezes, nós vemos em alguns locais. Só que na época de Jerusalém estava praticamente em todo canto. Então, as pessoas que deveriam adorar a Deus, elas estavam sendo corrompidas, levadas por aquele que deveria ser o homem que Deus colocou para dirigir a nação a fazer o que é certo. É como se eu, como pastor, que sou o responsável diante de Deus para pastorear essa igreja, que eu fizesse perverter o seu caminho. Quando, na verdade, eu, como pastor, preciso guiá-los à vontade de Deus. Então, meus queridos, o tamanho da perversidade, o versículo 9 deixa claro que ele fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Nos versos 10 e 11, nós vemos a disciplina de Deus. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que Deus permite. A disciplina de Deus, ela nunca vem sem antes o Senhor nos avisar do nosso pecado. Todos aqueles que conhecem a Bíblia ou que estão nessa igreja são avisados cada culto da vontade de Deus. Se nós fazemos errado, fazemos porque queremos ou porque queremos. Não porque nós somos dirigidos a isso. Mas no caso do rei Manassés, ele havia sido avisado pelos profetas. Verso de número 11.
pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Olha o extremo da disciplina de Deus. O que a Bíblia diz é que Deus havia falado ao seu povo, dando a oportunidade deles se arrependerem. Não houve arrependimento, então Deus pegou o rei pelo nariz, colocou ganchos e o levou cativo para outro lugar. A disciplina de Deus, meus irmãos, não é para destruição, mas para correção. Se Deus quisesse que ele morresse, num piscar de olhos o rei poderia ser morto. Mas nós vemos, meus irmãos, que Deus permitiu que o rei da Síria, capturasse o rei Manassés, levando o cativo para a Babilônia com um gancho no nariz e com correntes de bronze. Aquilo era um ato de extrema humilhação para o rei. Só que para aqueles que acham que Deus é vingativo, verso 14, acompanhe na sua Bíblia. Verso de número 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável contra ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então, na sua aflição, o rei reconheceu finalmente o tamanho do seu pecado. A Bíblia não relata outras pessoas que aconteceu da mesma maneira? Aonde que Jonas veio se arrepender? Aonde? No ventre do peixe. Eu até quando preguei sobre Jonas, eu usei essa frase, que ele precisou ficar fedendo a peixe para se arrepender. Desculpa, gente, eu não gosto de peixe, então para mim é fedor de peixe. Ele precisou, depois de procurar se afastar de Deus, estar dentro do ventre do grande peixe, para que ele pudesse olhar para Deus e dizer aquela célere frase: ao Senhor pertence a salvação. No caso do rei Manassés, o pior rei que já havia pisado em Jerusalém e no reino de Judá, a Bíblia diz que Deus se tornou favorável para ele. Então, se antes ele havia conseguido a ira de Deus, ao clamar para que o Senhor fosse favorável a ele, ele encontrou misericórdia. Ele encontrou misericórdia. Desta maneira, meus queridos, é importante nós compreendermos que o rei se humilhou profundamente diante de Deus e orou por misericórdia. Deus ouviu sua oração e restaurou o seu reino em Jerusalém. Agora, o foco da meditação dessa noite vem nos versículos posteriores. Por quê? Porque tudo poderia acontecer o seguinte: o rei foi levado cativo, foi levado preso, estava lá na prisão, Deus me perdoa, Deus perdoou, voltou para o reino. O que realmente aconteceu? Quando nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre mudança de atitude. Então, mudança de atitude é o seguinte: se uma pessoa mente, ela para de mentir. Se ela rouba, ela para de roubar. Se ela adultera, ela para de adulterar. Esse é o arrependimento. Não é uma situação pontual, onde nós clamamos a Deus que nos perdoe, Deus nos perdoa, e aí nós temos carta branca para fazer aquilo que nós queremos, porque Deus, ele nos perdoa. Então a graça de Deus para muitos é uma graça barata. Porque eu posso pedir perdão para Deus, Deus me perdoa e eu posso pecar à vontade. Porque depois eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa de novo. Lê do engano. Porque a pessoa que pensa dessa maneira, ela nunca se arrependeu.
ela nunca entendeu o que é a misericórdia e a graça de Deus. Porque quando nós iniciamos falando sobre o verdadeiro arrependimento, note no verso de número 14, ou no final do verso 13, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então todos os demais outros não eram deuses verdadeiros. 14, depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele as ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Essa é uma mudança de atitude. Porque se antes ele havia levado o povo a pecar, a mudança de atitude fez com que tudo aquilo que ele havia feito de errado, ele fez diferente. O que nós podemos entender com isso, meus queridos? A lição importante para nós é a evidência da transformação. Após o seu arrependimento, o rei Manassés mudou completamente as suas ações. Ele fortaleceu a cidade, refletindo sua determinação de proteger o povo e a adoração verdadeira. Ele removeu os ídolos dos altares pagãos, restaurando o altar do Senhor. Ele ordenou que Judá servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Então preste atenção. O verdadeiro arrependimento é evidenciado por uma mudança de vida. O verdadeiro arrependimento é evidenciado por uma mudança de vida. Algo que os versos 14 em diante demonstram na vida de um rei que outrora havia sido chamado de o pior rei de Judá. Qual que é a lição que nós podemos entender? Primeiramente, aqueles que estão nesta igreja, ou que são chamados de cristãos, você dizer com a sua boca que você pertence a Cristo, mas as suas atitudes não, as suas palavras não valem nada. Não valem absolutamente nada. E existem pessoas que conhecem os hinos de cor, que conhecem talvez a Bíblia de cor, que podem ou não contribuir para qualquer área, missões, a cesta de amor, pode ajudar para qualquer situação, pode ter ajudado os desabrigados, pode fazer obras sociais, mas se o seu coração ele não foi transformado, as suas atitudes elas não valem absolutamente nada. Por quê? Porque o coração ele mostra nas suas atitudes verdadeiras se houve transformação ou não. Aqueles que eu disse a vocês que acham que a graça de Deus é uma graça barata, nunca foram transformados de verdade. Porque nós que amamos a Deus entendemos que o pecado nos afasta de Deus. Que o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. E não é uma oportunidade para que nós possamos pecar à vontade. Eu realmente lamento pela sociedade nos dias de hoje. Eu lamento pela nossa sociedade que tem investido muito na vida das crianças. Recentemente, lá em São Paulo, há a discussão de que crianças estão desde os seus 4 anos de idade sendo dirigidas a entenderem ou acharem que elas podem ser transgênero, que elas podem ser o que elas quiserem, quando na verdade Deus criou homem e mulher. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 1 deixa claro sobre isso. Volte lá, Romanos capítulo 1. Eu sabia que nós iríamos citá-lo, por isso que eu não expliquei na hora. Mas Romanos capítulo 1. A palavra de Deus é muito clara. Hoje em dia, quando você prega sobre esse tipo de coisa, ou você explica essas situações, você é taxado de N coisas. Mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz.
verso de número 16 do capítulo 1 de Romanos, você pode abrir lá comigo, vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela contra poucas impiedades. É isso que está dizendo a sua Bíblia? A ira de Deus se revela contra algumas impiedades? É isso que está escrito aí, pessoal? 1,18, perdão. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí vem aquela pessoa lá e fala: Deus não existe, eu não acredito em Deus. Deus se dá a conhecer pela perfeição da criação. Precisa ter muita fé para achar que através de uma explosão todas as coisas foram criadas no universo. Não existe de maneira nenhuma no caos sair uma coisa perfeita através de uma explosão. É como se você pegasse, imagine que você pega um tablet como esse, eu quebro ele em 50 pedaços. E aí eu vou e jogo uma bombinha em cima dele e de repente explode a bombinha em cima dele e pronto. Nossa, como um passe de mágica ele está funcionando de novo. É assim que funciona? Pois é isso que as pessoas creem. O Big Bang é nada mais que isso. Através de uma explosão, todas as coisas elas foram feitas perfeitas através de bilhões de anos até chegar da maneira que nós estamos hoje. Quando você estuda biologia na escola, todas essas coisas caem por terra porque você entende a perfeição de todas as coisas. De como nasce, ou como através de um simples óvulo, posteriormente vai no ventre de uma mulher, desenvolvendo feto, a ponto de tornar-se uma criança e uma criança tornar-se um adulto. Isso não pode ter vindo do acaso. Então precisa ter muita fé para acreditar nesse tipo de coisa. O que Paulo está dizendo é que Deus pode ser reconhecido pela sua criação. Não importa se a maioria das pessoas fala: Deus não existe. Um dia as pessoas vão prestar contas. E não para por aí. Verso de número 21. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, a insensatez humana faz com que as pessoas elas fechem os seus olhos para aquilo que Deus criou. E as pessoas creem talvez no seu próprio raciocínio, tentando entender Deus pela razão, quando na verdade nós só podemos compreender Deus pela fé. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou pedir a sua licença, eu vou continuar lendo esse texto de Romanos 1 na versão NVT, mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Verso de número 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. No Egito Antigo, tinham dezenas de deuses que tinham a face de animais. Por isso que as 10 pragas, elas foram contra o Egito e era específico contra um deus com D minúsculo. Se você conhece um pouco de arqueologia ou das imagens do Egito Antigo, você sabe que alguns dos deuses tinham a cabeça de jacaré, tinha o deus lá mosquito, tinha o deus sol. Então, as pragas foram especificamente para demonstrar que aqueles deuses eles não tinham poder nenhum. Então, verso de número 24. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo.
Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejos um pelos outros. Não é isso que nós vemos hoje na prática? É isso que nós vemos na prática. Só que o problema é que anteriormente essa imoralidade ficava restrita aos adultos. Hoje em dia essa imoralidade é trazida para as nossas crianças. Não para os adolescentes, jovens de 15 anos. Para as crianças tenras. 5, 6, 7, 8 anos de idade. E os nossos filhos são bombardeados com esse tipo de coisa. Que você tem que gostar de homem, você tem que gostar de mulher, você tem que ser... tem que gostar de tudo. Você não pode se posicionar contra tudo aquilo que é colocado. Só que a Bíblia é clara, dizendo que Deus os entregou a desejos vergonhosos. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque a inclinação do homem é para o mal. Então, se Deus, através da sua palavra, mostra o seu amor e a sua misericórdia e demonstra ao povo que Jesus Cristo quer salvar, que Jesus quer transformar, que você pode ter uma vida com Jesus, uma eternidade com Deus, e as pessoas querem trocar pelos desejos do seu coração imoral, o que o Senhor vai fazer? Nós não somos objetos, nós não somos fantoches. Deus deu a nós o livre-arbítrio para que façamos do nosso corpo aquilo que nós quisermos. Inclusive, entendendo que um dia nós vamos prestar contas a Deus. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: homens praticaram atos indecentes com outros homens e em decorrência desse pecado sofreram em si castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Meus irmãos, Deus não é mau. Ele só permite que as pessoas sigam a inclinação do seu coração. Eu já lhes expressei que aquilo que a sociedade diz que Deus aceita toda forma de amor, isso não é verdade. A expressão máxima do amor de Deus é Jesus Cristo. 1 João capítulo 4 fala especificamente sobre isso. A perversidade que hoje dirige os corações da sociedade tem chegado inclusive nas nossas igrejas, aonde muitos cristãos, muitas pessoas têm práticas detestáveis. Frequentam as igrejas, os seus corpos estão na igreja, mas o seu coração está longe. As suas práticas são tão imorais quanto aqueles que não conhecem a Deus. Então, se não há arrependimento, se não houve arrependimento, talvez nunca houve conversão. E se não há conversão, não há transformação. E se não há transformação, não há salvação. Existem pessoas que viverão as suas vidas dentro da igreja, mas quando morrerem, abrirão seus olhos no inferno. Porque nunca conheceram a Deus verdadeiramente. Mateus capítulo 7. Abre sua Bíblia lá, por favor, verso de número 21. Mateus capítulo 7. Lerei novamente, versão NVT. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. De quem são essas palavras? De Jesus. Preste atenção. Aqueles que
de fato, fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram ou que desobedecem a lei. Eu quero dizer a todos vocês que religião não salva ninguém. Religiosidade é um veneno que faz com que muitas pessoas, pelo simples fato de frequentarem a igreja, acham que conhecem a Deus. Religião não salva ninguém. A Igreja Batista Fundamental não salva ninguém. O pastor Wesley não salva ninguém. A Bíblia não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Quando eu digo a Bíblia, eu digo a leitura da Bíblia. Existem pessoas que pegam a sua Bíblia, eu vou ver qual a sorte do dia. Pega a Bíblia, abre, lê um versículo, Deus está falando. Não existe isso. O maior problema são aqueles que viverão as suas vidas achando que estão servindo a Deus, mas quando morrerem abrirão os seus olhos e eternamente sofrerão, primeiramente no inferno e posteriormente no lago de fogo, porque essa é a consequência principal para aqueles que rejeitam a salvação por meio de Cristo. As palavras, elas não são fáceis de dizer, mas elas são necessárias para que vocês, não só que estão aqui, mas os que estão nos assistindo pela rede social posteriormente, entendam que vida cristã não é brincadeira. Você sentar nesses bancos, cantar os hinos, abrir a sua Bíblia, não faz de você um salvo em Cristo. Assim como eu já disse para vocês, as minhas filhas nasceram num lar cristão, mas se elas não se arrependeram dos seus pecados e não confessaram a Jesus como Senhor, elas vão para o inferno. Eu as amo, ensino a palavra de Deus e até onde eu entendi, elas fizeram uma decisão a Cristo. Mas são as atitudes delas que demonstrarão se elas foram realmente transformadas. O nosso maior problema é que existem muitas pessoas que brincam com Deus, achando que a vida ela pode chegar como a nossa irmã Irene aos 100 anos. Quem aqui pode garantir que nós estaremos vivos daqui a 5 minutos? Aquelas pessoas que estavam no avião há uma semana atrás, elas não imaginavam que a viagem delas terminaria naquele momento. Então, é loucura nós acharmos que a nossa vida vai estar, que nós estaremos vivos daqui a 5 minutos. Meus queridos, voltando ao Rei Manassés, o verdadeiro arrependimento é evidenciado por uma mudança de vida. Quem sabe 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez. É mudança de vida. É por isso que pessoas na cadeia são transformadas. Não todos. Mas eu tenho um tio que é um pregador do evangelho, que foi preso roubando um ônibus. Era uma pessoa que usava drogas. Mas na cadeia ele encontrou Jesus e ele foi transformado. Hoje ele prega lá na Cracolândia, em São Paulo. Ele ajuda num centro para dependentes de pessoas com dependência química. Então, uma transformação evidente. Existem pessoas que, através do ministério do irmão Joel e do irmão Gelson e antigamente do pastor Odir, lá no presídio central foram transformadas por Cristo e hoje estão pregando o evangelho. A regra da cadeia, que o meu tio me disse, é o seguinte: se você na cadeia diz que você é crente, mesmo quando você sai da cadeia, se você não toma uma vida de um cristão, eles vão atrás de você. Porque até mesmo aqueles que não temem a Deus, eles entendem que se alguém diz que quer mudar de vida,
deve ser uma mudança drástica. Então, meus irmãos, não é simplesmente falar, eu amo a Deus. Mas quando vira as costas, dá ênfase aos pecados que o seu coração, ele quer, ou os prazeres da carne que você quer se dirigir. Eu quero dizer a todos vocês, principalmente aos mais jovens, você não pode ir pela cabeça das pessoas. Sabe quando eu entendi que os meus pais estavam certos? Quando eu me tornei pai. Eu achava que meus pais eram quadrados, que minha mãe era muito dura. Na minha mente eu me rebelava contra ela. Mas depois que eu me tornei pai, eu entendi o valor da disciplina dos meus pais, do cuidado que eles tiveram comigo. Eu acho que os nossos filhos, eles têm problema com isso e por vezes revelam a sua rebeldia, porque eles não entendem que nós, como pais, estamos tentando protegê-los desse mundo mau. Não são os amigos no colégio que vão querer que vocês sejam pessoas boas na sua vida, ou que vocês tenham uma vida bem-sucedida. Eles não pensam isso. Eu vivo dizendo para minha filha, é melhor você ter um ou nenhum amigo no colégio do que você ter pessoas que te cercam que não querem o seu bem. Existem aquelas pessoas que só vão te cercar quando você tem alguma coisa. Quando você não tem nada, ninguém quer ficar do seu lado. Faz um teste. Vai para a escola. Leva um pacote de bolacha recheada. Você vai ver, um monte de gente vai ficar ao seu redor. Agora vai para a escola com um pão com maionese. Vê lá os seus amigos. Me dá um pedaço de pão. Ninguém quer. E isso, meus queridos, muitas vezes também nós somos assim, interesseiros. Mas para nós que somos salvos, meus queridos, o verdadeiro arrependimento, ele é demonstrado pelas nossas atitudes. Não dentro da igreja, mas quando você está lá fora. Quando você está lá na sua casa. Quando você está no íntimo do seu quarto. Quando você está sozinho com o seu celular. Quando você está sozinho com a televisão. Quando você está na rua. O que os seus olhos veem. O que a sua mente pensa. As atitudes que você tem em relação às pessoas. Aí é que vai demonstrar se realmente você se arrependeu. Este rei, infelizmente, ele não conseguiu cativar toda a nação com a sua mudança. Volte para 2 Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas, capítulo 33. Veja, verso de número 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O que nós vemos, meus irmãos, é que o povo deveria sacrificar ao Senhor apenas no templo. Então o povo não fazia aquilo que lhe era devido. Mesmo a transformação do rei não conseguiu abranger toda a nação. Sabemos pela palavra de Deus que houve uma transformação genuína. Eu quero declarar algumas coisas a vocês antes de nós encerrarmos essa noite. A primeira lição é que nunca é tarde para se arrepender. Nunca. Só vocês e eu conhecemos o que há dentro dos nossos corações. Nós é que conhecemos a profundidade do nosso coração. Nunca é tarde para nós clamarmos ao Senhor que nos perdoe pela nossa impiedade, pelo nosso pecado. Enquanto nós estamos vivos, nós temos o privilégio de chegar a Deus. Independente do quão longe alguém tenha ido, sempre há esperança de redenção. A segunda lição é que a graça de Deus é abundante, ou seja, ela é grande, ela é gigante.
Assim como Deus perdoou Manassés, ele está disposto a perdoar qualquer pessoa que se volte para ele com o coração contrito, com o coração arrependido. E finalmente, o arrependimento traz transformação. O verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida, como nós vimos na vida do rei Manassés. Toda vez que eu passo por esse texto, nas minhas leituras bíblicas anuais, Deus sempre pega o meu coração. E como igreja é importante que também nós possamos refletir. Por esse motivo que eu entendo que o Senhor me dirigiu a poder trazer esse estudo a todos vocês. Eu não sei o que há dentro do coração ou quais são as suas atitudes, mas Deus sabe. O porquê que foi pregado essa noite, Deus sabe. Serve para mim? Muito. Mas também para cada um de vocês. O que eu quero te dizer é o seguinte. Cada um de nós, todos, 100% de nós, temos uma decisão. Ou atentar para aquilo que foi falado essa noite pela palavra de Deus e pedir a Deus que nos perdoe e transforme as nossas vidas. Para alguns é importante que entregue o seu coração a Jesus e seja salvo. Ou você simplesmente vai achar que aquilo que você ouviu são palavras ditas ao vento, você pode continuar a sua vida. E um dia, quando você estiver diante de Deus, essas palavras, elas serão relembradas a você a oportunidade que você teve de arrepender-se e você jogou fora. A vida, infelizmente, ela tem um fim. Nós não sabemos quando é. Mas diante de Deus, os salvos em Cristo, nós precisamos ter uma atitude de reverência, uma atitude de arrependimento diário diante de Deus. Porque, infelizmente, nós pecamos contra Deus. Nós precisamos restaurar certas decisões que nós deixamos no passado. Se essa noite você tem dúvida de qual o destino da sua alma se você morresse, conversa comigo após o culto, com a minha esposa ou com alguma pessoa da sua confiança. Diga, olha, eu tenho dúvidas, eu não sei se eu morrer hoje, eu não sei qual é o destino da minha alma. Nós teremos o prazer de abrir a Bíblia e demonstrar como você pode ser salvo. Você não precisa pagar, você não precisa se ajoelhar, você não precisa fazer nada. Você precisa crer em Cristo como seu Salvador. Existem pessoas que acham que deve ser algo sobrenatural, quando na verdade é simples demais. Você colocar a sua fé em Cristo. Então quero convidar você que baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Porque somente você e Deus conhecem o seu coração. Então, por favor, olhos fechados, cabeça baixa. Eu não vou pedir que você venha à frente. Eu não vou pedir para que sequer você se manifeste. Mas apenas que você abra o seu coração para Deus nesse momento. Primeiramente, eu quero me dirigir aos irmãos dessa igreja. E todos aqueles que são salvos em Cristo, independente se você não for dessa igreja. Se existem coisas na sua vida que você entende, pecados não confessados, atitudes imorais, ou uma ira desmedida, tantas coisas, tantos pecados, fofoca, não sei, você sabe. Se talvez você tenha se afastado de Deus por conta dessas questões, arrependa-se. Clame a Deus, pede, Senhor, cuida da minha língua, cuida dos meus olhos, cuida do meu coração, cuida das minhas atitudes. Ajuda-me a vencer um dia de cada vez. Ajuda-me a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que a minha família possa ser impactada pela transformação que o Senhor vai efetuar na minha vida. Que as pessoas da minha igreja sejam impactadas pela transformação que o Senhor vai efetuar na minha vida. Coloque o seu coração diante de Deus. Agora eu me dirijo a você. Novamente, se você tem dúvidas da sua salvação. Ou talvez, se você tem sido influenciado por alguém, seja por um familiar, seja por amigos, seja por qualquer pessoa. Você precisa entender que aqueles que querem o seu bem, eles não vão passar a mão na sua cabeça. Eles vão te dirigir, eles vão mostrar para você qual é o caminho certo. Mas é importante também que você possa abrir o seu coração a Cristo. Não tenha vergonha.
Se é o seu desejo, procura a gente no final do culto. Manda uma mensagem, talvez, no nosso WhatsApp. Ó, pastor, vamos conversar um dia da semana? Olha, a gente vai ter o maior prazer de poder fazer isso. Vai ser um privilégio poder abrir a Bíblia e conversar contigo. Então abra o seu coração a Jesus. Senhor, agradecemos por tua palavra e pelo rei Manassés, que mesmo sendo o pior rei de Judá, arrependeu-se. E a sua transformação para nós hoje é o exemplo de como nós devemos agir. Não é a igreja que salva, Senhor, então frequentar essa igreja não vai salvar ninguém. Mas somente aqueles que creram em Cristo. E mesmo aqueles que dizem que creem em Cristo, mas as suas atitudes não condizem, nunca foram salvos verdadeiramente. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Dirige o coração dos nossos jovens, Senhor, das nossas crianças. Protege-os do maligno, ó Deus. Fortalece o coração de nós, pais. Ajuda-nos a orar pelos nossos filhos e filhas. Sabemos que, infelizmente, o mundo que nós vivemos, ele está cada vez mais corrompido. O único meio de nós protegermos a nossa família é colocando os nossos joelhos no chão e orando pelos nossos filhos. Orando também por nós mesmos. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém.